Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde Diagnóstico. Você já bem sabe que é uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que tem um trabalho intenso nessa área, em especial você também acompanhou nos nossos programas depois da Covid e, naturalmente, né, na busca, né, por preservar a saúde, por descobrir doenças. Isso é muito importante, cada vez mais esse espaço vai aumentando. E conosco aqui o Carlos Eduardo Gouveia, que é o presidente executivo da CBDL. Tudo bem, Carlos? Como é que estão as coisas? Tudo jóia, Elias. Olha, muito obrigado mais uma vez por estar conosco em momentos tão importantes desse mercado do diagnóstico, que tem evoluído bastante, e esse congresso agora vai ser uma das grandes demonstrações aí do dinamismo, da versatilidade, da inovação que o segmento tem trazido exatamente para promover o acesso a terapias cada vez mais eficazes. Como eu já disse, o diagnóstico precoce e preciso fazem toda a diferença nessa jornada do paciente. Perfeito. Bom, nós já fizemos um programa, né, de apresentação do Congresso, do 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que aconteceu em outubro no Centro-Sul, no Centro de Convenções de Florianópolis, em Santa Catarina, mas trouxemos um material riquíssimo de lá. A equipe da CBDL esteve em peso com o Carlos Eduardo Gouveia, com a Joseli Chiarella, o Maurício Santini, da comunicação, trouxeram um material muito rico, e nós vamos, em mais programas aqui, apresentar todo esse material. Mas antes, Carlos, de entrar nessa cobertura, um tema importante que vem ganhando espaço na mídia, que eu gostaria que você pudesse também fazer uma explicação, né, uma explanação sobre isso, justamente, né, porque números mostraram que em outubro houve uma grande procura, né, uma procura crescente pelos testes de Covid. O que é que isso expressa? O que é que isso representa? O que nós percebemos é que o Covid é um exemplo de pandemia, de um vírus que era desconhecido e que tem pregado algumas peças em todos nós. Achávamos que não seria, nem chegaria no Brasil, depois que talvez não fosse tão grave. Tivemos aí, infelizmente, muitas surpresas e muitas perdas que todos nós sentimos, e as várias fases com suas variantes, né? Essas variantes, algumas mais letais, outras menos, até dentro do próprio espírito de sobrevivência do vírus, ele procura, na verdade, continuar sobrevivendo mesmo sem ter que matar o hospedeiro, digamos, né? Sem causar grandes prejuízos. Então, por isso que a gente acaba vendo ele continuamente se modificando nessa tentativa de se manter aqui presente. E essas novas variantes, muitas vezes elas são menos letais, mas elas se dispersam muito mais frequentemente. Foi o que nós vimos no final do ano passado, e agora, recentemente, vimos alguns picos em vários países, e no Brasil também, algumas demonstrações de que ele voltou a ocorrer com uma frequência maior. Tivemos esse episódio que você comentou, e agora, essa semana, também teve uma notícia do Instituto Todos pela Saúde, também demonstrando que em alguns laboratórios de grande volume isso aconteceu também, né? Então, é uma preocupação, a gente tem que trabalhar para, de fato, evitar as possíveis contaminações, obviamente mantendo ainda alguns dos cuidados, ficando atento a qualquer sintoma para ver se é um vírus SARS-CoV-2 ou se é uma influenza. Em qualquer uma das situações, pessoas com mais vulnerabilidade ou que tenham algum tipo de comprometimento, elas podem, obviamente, ter essa infecção causando algum problema mais grave até. Então, a gente tem que ficar alerta, tem que continuar tomando os devidos cuidados, e o diagnóstico, obviamente, é a melhor ferramenta para dar a informação correta, né? É uma influenza? É o vírus do Covid? É alguma outra coisa? Que cuidados eu preciso ter? Então, esse é o recado principal, né? Eu acredito que ele não vai embora, ele vai ficar aqui, vai virar alguma coisa, obviamente, vai sair do estágio de pandemia, de endemia, e vai ser um vírus adicional que a gente vai ter que conviver, né? Então, tem que ficar sempre atento.
Nós temos os testes laboratoriais rápidos, né, os autotestes, justamente para poder, né, identificar, detectar qualquer tipo de movimentação nesse sentido. E também, Carlos, quero te parabenizar, né, pelo artigo Ética na Saúde, o papel da autorregulação para a transparência do mercado. Queria que você trouxesse um pouquinho também dessa reflexão do artigo. O que nós vemos é que o mercado de saúde ele precisa de sustentabilidade. Os recursos são sempre escassos, mas existem, né? Então, qualquer desperdício, seja pelo mau uso, pela ineficiência, ou pior de tudo, pela corrupção, ele traz graves danos para a sociedade como um todo. E a corrupção mata, né, Elias? Esse é o problema. A gente viu no começo da própria pandemia lojas de vinho vendendo respiradores, muitos governos que compraram produtos que não foram entregues e o dinheiro foi pago. Então, isso para citar alguns dos exemplos. Outros tantos acontecem no dia a dia e já há muito tempo, obviamente cada vez mais difícil de você identificar, primeiro, pela atenção que o mercado dá ao tema, que é crescente. Então, a população já sabe que é importante ficar atenta a casos de propina, de suborno, de corrupção, de uso indevido dos serviços de saúde. Os profissionais de saúde, por sua vez, também já têm adotado critérios de integridade, que são mundialmente hoje aceitos, e as empresas têm procurado, sim, ter os seus próprios programas e através desses programas de integridade, ter políticas, né, de como lidar com cada situação, para evitar mal entendido que possa virar exatamente um mau exemplo depois nessas práticas inadequadas. Agora, você pode ir pelo caminho da regulação, que é através do legislativo, leva tempo, nem sempre são as pessoas que estão vivendo essas questões, então, a norma, que muitas vezes é editada no Congresso depois de tantos anos de discussão, ela pode sair diferente ou já fora de data, né, vencida praticamente. E para você combater isso, o melhor sistema é o próprio segmento se organizar e tratar de fazer a autorregulação, que é o caso que hoje a gente vê no Instituto Ética Saúde. Ele reúne já toda a cadeia de valor, desde os fabricantes, distribuidores, importadores, sociedades médicas, hospitais, laboratórios, pagadores de saúde e até associações de paciente. E juntos, todos discutem quais são os riscos que existem em cada um desses elos da cadeia, o que se pode fazer para mitigá-los, e a partir dessa discussão organizada, de uma forma assessorada, inclusive pelo próprio Instituto, saem as instruções normativas, que passam a ser vinculantes para os associados da entidade, e para aqueles que não são, elas muitas vezes acabam sendo a referência, e com isso conseguem indicar um caminho que o mercado deva seguir. Então, acabam influenciando positivamente o restante do mercado. Então, a autorregulação, ela é sim um mecanismo ágil, que pode ser atualizado e muito eficaz contra esses problemas que nós vemos no caso da corrupção na área da saúde, que a gente tem que combater exatamente para promover a vida, promover a ética e a sustentabilidade do setor. Parabéns, realmente um artigo muito bom, e você já trouxe, né, um briefing desse artigo, lembrando que o Carlos Eduardo Gouveia é diretor também, né, de Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde. Bom, vamos entrar então nessa cobertura que nós fizemos, né, intensa, do 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que contou, inclusive, com destaques da área da saúde, palestrantes e painelistas importantes, como o próprio Carlos Gouveia, assim como empresas do segmento que expuseram seus produtos, muitas delas associadas à CBDL. Ô, Carlos, então, assim, dentro disso, nós tivemos de 3 a 7 de outubro esse congresso, dia 3, o pré-congresso, né? E eu gostaria já que você trouxesse um pouco do seu olhar desse pré-congresso e, na sequência, chamasse o nosso primeiro convidado, né, de presidente para presidente. Elias, nós tivemos uma grande novidade nesse congresso, que foi a participação expressiva do Ministério da Saúde dentro de um congresso da patologia clínica, que normalmente foca muito no setor privado. E o Ministério participou com várias áreas muito importantes e que acabaram trazendo uma mensagem fenomenal
para toda a população que estava ali presente assistindo o nosso evento, né? Então, o pré-congresso ele foi muito forte nesse sentido, com participação desde a diretoria de integridade, da área de laboratórios, voltada para os programas de saúde pública, trazendo aí uma visão sobre diferentes áreas de atenção, né? Desde a parte de doenças infecciosas, HIV, hepatites virais, a parte de hanseníase e tuberculose e várias outras que foram extremamente importantes e mostrando que o cidadão, quando tem um problema, ele não, muitas vezes não tem nem como escolher a porta de entrada. Então, é importante a gente ter, sim, um alinhamento das políticas e uma convergência de ações no público e no privado, muitas vezes unindo esforços, né? Perfeito. E gostaria, então, que você já trouxesse para nós o primeiro convidado dentro dessa cobertura que fizemos do Congresso. Perfeito. Eu gostaria aqui, então, de convidar o nosso grande amigo, presidente do Congresso, na verdade, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Dr. Fábio Brazão, e ele é grande em todos os sentidos, grande no coração, na alma, na experiência e no tamanho. Ele realmente ele se diferencia aí de todos nós, mas ele tem, assim, nós temos que dar os parabéns a ele, a doutora Maria Inês, que falará mais adiante também, sobre essa grande realização que foi o Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial em Florianópolis. Seja muito bem-vindo, Fábio. O nosso congresso, 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, atendeu a todas as expectativas. Já temos aí mais de 4.000 inscritos, é um congresso onde se envolve todas as áreas científicas, inclusive a gente aproveita para agradecer a indústria pelo apoio constante no nosso projeto científico. O congresso aí temos mesa redonda, conferências, temos as palestras magnas, vamos ter um encerramento aí com o nosso campeão mundial de vôlei, o Tandy, né, com uma palestra "A Vida é um Jogo", e o congresso está recheado de todos os profissionais do laboratório, aqueles profissionais que durante a pandemia de Covid-19 fizeram a diferença, né? O laboratório clínico apoiando no diagnóstico laboratorial e, obviamente, apoiando a conduta do médico assistente. Então, só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui conosco e desejamos saúde e sucesso a todos. Está aí, portanto, o doutor Fábio Brazão, que já participou, né, não só hoje, mas também de outros programas conosco aqui no Especial Saúde Diagnóstico. Carlos, você está com uma agenda incrível, cada hora no lugar, ou seja, os eventos presenciais voltaram, né, a todo vapor. Como é que foi essa experiência, né, do presencial nesse congresso que você acompanhou, que nós estamos fazendo a cobertura agora? Bom, o congresso em Florianópolis foi um grande sucesso. Pessoas do Brasil inteiro conseguiram vir, conseguiram assistir, estão presentes em todos os estandes, nos diversos ambientes de aula, e de uma forma, assim, impressionantemente positiva. Então, com muita saudade, com muita energia e com um sentimento de necessidade de troca de experiências, como há muito tempo a gente não via. Isso, acho que tem sido uma indicação de que o presencial ele vai voltar, obviamente não numa forma exclusiva, e aí a vantagem da tecnologia é mostrar que hoje você pode, numa mesma aula, atingir todo aquele teu público que está ali assistindo dentro daquele ambiente, né, daquele auditório, daquela sala de aula, mas também você consegue compartilhar com todas aquelas pessoas que não puderam, por algum motivo, viajar, estão lá do outro lado da tela e que vão assistir também. Obviamente, não talvez na mesma qualidade e intensidade de quem está aqui num ambiente de congresso, porém, vão ter, sim, a oportunidade de compartilhar com os grandes especialistas. E esse congresso marcou muitos pontos por conta disso, né? A qualidade dos professores, das aulas, é fenomenal. O duro é você conseguir assistir tudo. Muitas vezes são aulas concorrentes em termos de horário, mas aí não tem jeito. Você citou, né, a participação maciça de integrantes do Ministério da Saúde. Vamos trazer, então, o primeiro convidado ligado ao Ministério, que é o Alisson Bigolin, bioquímico especialista no diagnóstico de IST, justamente do Ministério da Saúde. Doutor Alisson Bigolin, muito obrigado mais uma vez por fazer possível esse nosso evento pré-congresso, em que a gente une
Ministério da Saúde, Anvisa, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a indústria através da CBDL. E eu acho que a sua fala foi muito interessante para mostrar essa união não só como possível, mas principalmente como necessária. Qual a sua visão em termos de engajamento e de adesão para os programas de saúde pública do Ministério da Saúde nessas áreas das doenças infecto-contagiosas? Perfeito, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Acho que realmente esse momento é muito oportuno de aproximar a sociedade, a comunidade, a iniciativa privada e a iniciativa pública. Tem se falado muito mundialmente da necessidade de integração de todas as áreas. Você mencionou a Anvisa, então também a área de regulação. Todos juntos pelo diagnóstico acurado com qualidade para a população. E a população, sabendo também do que está se falando das tecnologias de diagnóstico, possam procurar cada vez mais cedo o seu diagnóstico e ter um diagnóstico precoce. A pandemia de Covid nos mostrou isso, a importância das ferramentas de diagnóstico dentro de toda a linha de cuidado dos indivíduos. Então, eu falei aqui hoje sobre o diagnóstico de sífilis, HIV, hepatites virais e outras ISTs, o quanto são importantes as ferramentas de diagnóstico para a gente conhecer qual é o agente etiológico e tratar adequadamente, evitando inclusive possibilidade de resistência antimicrobiana que está acontecendo muito no mundo. Então, a importância dos laboratórios também nesse papel todo, acho que é fundamental. Esse evento vai ser de grande valia para a gente conquistar isso. Excelente. E eu vi aqui também que você falou, por exemplo, até de sífilis congênita, onde a mãe, de fato, pode exercer um papel essencial para garantir que o feto, que o seu bebê nasça sem a sífilis congênita e possa ter uma vida normal. Ou seja, mesmo aquele indivíduo vulnerável, que não tem capacidade, já está sendo envolvido dentro de um programa de saúde pública. Quem o diga, então, as próprias pessoas que têm discernimento, capacidade, com ferramentas como o autoteste. E você até mencionou ali o autoteste de HIV. Isso é uma tendência para o Ministério? Perfeito. O autoteste de HIV ele veio justamente como uma ferramenta adicional de todas as ferramentas de diagnóstico que a gente tem. Nós temos aquele diagnóstico centrado dentro do laboratório, nós temos os testes rápidos que já levam o atendimento para o serviço de saúde e o autoteste vem complementar, onde o indivíduo tem autonomia de buscar o seu resultado e, se reagente, depois buscar a complementação diagnóstica com o algoritmo completo. Acho que o mundo está nesse cenário, tanto de autoteste quanto de autocoleta, onde as pessoas vão poder coletar sua própria amostra, enviar para o laboratório por algum modal de logística e ter seus resultados. Acho que o caminho está indo por aí. Em relação à sífilis congênita que você mencionou, eu acho que sim, a comunidade tem um grande papel dentro desse cenário todo de diagnóstico. As mães, por exemplo, em buscar o serviço de saúde durante o seu pré-natal, fazer o seu pré-natal adequado, para que, se o tratamento for instituído adequadamente antes dos 30 dias do parto, você consegue evitar um caso de sífilis congênita. Então, se os indivíduos ou as mães gestantes buscarem o seu pré-natal, elas conseguem evitar a transmissão de uma doença e sequelas nos seus filhos. Acho que isso é importante. Perfeito. É o diagnóstico precoce e preciso, aquele diagnóstico certo para a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo. Exato. Então, acho que são várias ferramentas que se fazem aí disponíveis. Parabéns ao trabalho que vocês têm realizado. Eu entendo que as sociedades médicas como SBAC, SBPC, a própria Abramed, que é a Associação dos Laboratórios, tem um papel grande para complementar esse esforço e integrar, justamente para quê? Para, junto com as outras ferramentas que vão surgindo, como as ferramentas de autoteste, que a gente possa, de fato, alcançar aquele cidadão invisível para o sistema de saúde. O SUS tem um papel importantíssimo, o sistema de saúde complementar também, mas o fato é que muita gente ainda que não faz parte dele, está à margem por algum motivo, que vai desde desconhecimento, ignorância ou até a questão logística. Então, acho que cabe a gente, como atores dentro desse grande mercado da medicina laboratorial, buscar, de fato, formas de atingir esse cidadão. Perfeito. Parabéns, muito obrigado. Algum comentário final? Eu acho que é isso que você falou, Carlos. Diagnóstico no local correto, permitindo acesso e um diagnóstico com qualidade. Então, trabalhando integrado, acho que toda a população vai ser beneficiada. Excelente. Muito obrigado. Obrigado. E, Carlos, um dos painéis foi a atualização das estratégias de diagnóstico no âmbito de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Traz para a gente um pouquinho, o que foi debatido nesse painel. Bom, aqui o Ministério trouxe exatamente essa visão atual
dos novos protocolos, dos novos guias até de atendimento, e principalmente em função da necessidade de ter um olhar atualizado para as políticas que tanto a área pública adota e, de novo, com essa integração com o setor privado, até porque a porta de entrada pode ser um ou outro, mas o tratamento, os guidelines têm que ser os mesmos e alinhados dentro desse contexto. É importante aqui destacar até a questão da hepatite C, por exemplo, Elias. Hepatite C é uma doença silenciosa, ela acaba sendo descoberta muitas vezes em exames de triagem, né, por pura sorte, a pessoa vai fazer uma checagem, vai fazer uma doação de sangue, vai fazer um teste rápido em determinada situação e detecta. Detectando, ela passa imediatamente a ter direito a um tratamento. Esse tratamento, provido pelo próprio Estado, o Ministério da Saúde tem já incorporado medicamento para tratamento do HCV, da hepatite C, e em 3, 4 meses a pessoa está curada. Hoje é muito mais rápido, é um tratamento caro, porém o SUS fornece. Só que você só vai usá-lo se você souber. E aqui mostra-se exatamente como que você pode fazer parte desse programa, dentro dessa política, né? Muito bom. E agora vamos, então, a mais uma convidada, a doutora Paula Távora, médica e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Bom, o que dizer, né, dessa oportunidade da gente voltar ao presencial. A minha percepção é de que não só o alto nível do conteúdo e da grade científica que a gente vem aprimorando ao longo dos anos, fez desse congresso uma revisão da nossa necessidade de encontrar cientificamente, na forma coletiva e presencial, eleva a fluidez de como que a gente compartilha ciência. Então, é um evento que tem um conteúdo muito amplo, e aí a gente encontrando, o que a gente observa estamos todos desarmados, estamos todos muito dispostos a trocar experiências, encontrar, abraçar, né? Coisa que a gente não pôde fazer antes, e dizer que eu estou absolutamente encantada com o conteúdo, com a grade, com a participação, com as salas cheias, todos os temas muito relevantes para o momento. Então, estamos estudando aí a importância da medicina laboratorial em todas as especialidades e que estão muito bem abordadas e abrangentemente abordadas nesse congresso. Então, um prazer enorme. Acabamos de terminar agora a nossa Assembleia Geral Extraordinária da direção com os ex-presidentes e com todos os patologistas clínicos presentes aqui no congresso, e discutimos exatamente isso, a nossa linha do tempo e do que nos espera e como foi bom retornar. Graças a Deus, após a pandemia, traz aí um grande evento que a gente está encantado e uma semana muito proveitosa aqui em Florianópolis. E temos mais um convidado, Carlos, que é o Ciro Martins Gomes, professor e consultor técnico também do Ministério da Saúde. Realmente, o Ministério da Saúde, uma presença maciça, né, Carlos? Foi excelente, nós ficamos muito honrados, e eu tenho certeza que, assim como o Dr. Ciro, o Alisson e tantos outros que vieram aqui, voltarão no próximo ano, e até com uma participação, inclusive, mais expressiva ainda, viu, Elias? A experiência deste ano foi muito boa, e já se planeja aí, sim, uma presença muito mais marcante ainda, inclusive na área de exposições, com um stand do próprio Ministério, para apresentação para todos aqueles que estiverem ali nos corredores. Vamos, então, à entrevista com Ciro Martins Gomes, lembrando, né, que a equipe da CBDL esteve maciçamente presente lá, né, com o Carlos Gouveia, a Roseli Chiarella e também o Maurício Martins, trazendo todos esses convidados. Vamos, então, ao Ciro Martins Gomes. É um prazer ter a sua presença aqui. Nós estamos no Congresso de Patologia Clínica aqui em Florianópolis e hoje tivemos uma sessão para aprender bastante sobre hanseníase, né? Uma doença que a gente acha que ela não existe mais, que ela não aparece, mas a gente vê que ela continua sendo uma doença importante, principalmente pelas características de transmissibilidade da doença, né? E a boa notícia é que nós temos agora alguns testes para ajudar
o diagnóstico e a contenção da doença. Podia falar um pouquinho mais dos testes que foram aprovados recentemente? Bem, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Muito importante estar falando aqui sobre a hanseníase e comemorando esses avanços. A hanseníase é a primeira doença infecciosa a ser descrita com o advento da microscopia, mas até hoje é um problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento. E no Brasil não é diferente, é um problema que aflige muitos locais do país, que está presente em todo o nosso território nacional. O Mycobacterium leprae, que é o causador da hanseníase, ele não é cultivável, então existe uma dificuldade muito grande do desenvolvimento de tratamentos e também de testes complementares. Até hoje, o diagnóstico da hanseníase é clínico. O único teste que define caso é a baciloscopia, que depende de uma técnica microscópica que requer aí qualidade de treinamento de pessoal e que tem uma sensibilidade muito baixa. No final do ano passado, foram incorporados ao Sistema Único de Saúde e hoje já tem em bula aprovada pela Anvisa 3 testes. 2 deles são utilizados para o diagnóstico complementar da hanseníase. O diagnóstico continua sendo clínico, mas eles auxiliam esse diagnóstico. E um deles para detectar de forma molecular a resistência ao tratamento, que obviamente é uma questão muito importante. O primeiro teste é o teste sorológico, que ele é feito na técnica Point of Care. O paciente que é contactante de alguém que teve a hanseníase, ele chega na unidade básica de saúde e faz aquele teste. Na positividade, obviamente que no primeiro momento eu não posso afirmar a hanseníase, mas aquilo vai levar o paciente para um cuidado mais personalizado e para o diagnóstico mais precoce da hanseníase. O que é mais importante são as previsões que foram dadas de custo-efetividade dessa tecnologia, que a sorologia não só pode apressar e acelerar o diagnóstico da doença, mas também vai ter um impacto muito grande na quebra da transmissão. E hoje, a prioridade número 1 da Organização Mundial da Saúde, no combate da hanseníase, é sim a quebra da cadeia de transmissão. Isso espera-se que em torno de 10 anos nós teremos uma redução muito importante dos casos no Brasil. E o segundo teste diagnóstico é o teste molecular, que ele funciona como a maioria dos testes moleculares, mas ele visa melhorar a sensibilidade ou detectar mais precisamente os casos iniciais de hanseníase, que porventura tenham gerado dúvida no diagnóstico clínico. E a terceira felicidade é o diagnóstico molecular da resistência bacteriana. A resistência bacteriana é um mecanismo muito parecido com o da tuberculose. Então são genes já descritos que devem ser detectados. E a gente sabe que a técnica do sequenciamento genético não existe um kit único para comercialização. E essa incorporação vai melhorar o uso em laboratórios e poder otimizar a parte de compras e vendas e disponibilização tanto no SUS quanto nos laboratórios privados, dentre outros. Então isso a gente acredita que vai ser um avanço muito grande para combate à doença. O teste rápido a gente vê como a melhor possibilidade do teste certo, no momento certo, para o paciente certo, pela facilidade de fazer. Os testes moleculares, eles requerem uma pequena estrutura laboratorial para fazer. Mas o Covid melhorou isso, né? Nós vamos andar a passos mais largos agora com os testes moleculares, né? Foi feita uma capacitação grande da rede, né? Ah, com certeza. Apesar da incorporação ela datar do fim do ano de 2022, pelas regulamentações, já existem treinamentos sendo realizados por meio de doações dos próprios laboratórios e do Ministério da Saúde. Eu costumo dizer que no caso da hanseníase o problema não é o teste, sim a doença. A forma com que a doença funciona, tendo um caráter muito mais imunológico do que infeccioso, requer uma combinação de testes. Então, num primeiro momento, no contactante, a gente utiliza o teste rápido, que ele vai ser acessível, rápido, técnica Point of Care, mas apesar dele não dar o diagnóstico preciso na hora, ele direciona para a realização da técnica molecular, que é uma técnica que tem crescido cada vez mais e está cada vez mais barata e de fácil otimização. Então, o parque tecnológico com a Covid, ele está presente em todos os estados, porque é baseado na tecnologia de PCR multiplex. A gente acredita que o treinamento também dos profissionais com a Covid pode ser apenas transferido por realização do teste molecular da hanseníase. E também a possibilidade de testar a multiresistência melhora a qualidade do tratamento, né? Com certeza. O tratamento fica mais certeiro, né? Isso, nós estamos falando de doenças que são as micobacteriosas, que
quase não tem antibiótico. A gente tem 5, 6 que são efetivos, mas se a gente compara outras bactérias piogênicas, por mais que a gente reclame que não tem novas medicações, quando a gente passa isso para as micobactérias é um cenário muito mais assustador, tem muito menos drogas. Então, monitoramento em massa, como o Ministério da Saúde prevê, de cepas resistentes aos antibióticos, ele é muito importante. Óbvio que isso ainda tem que se evoluir, tá? Mas o teste incorporado, ele vê 3 genes de 3 medicações diferentes ao mesmo tempo. A boa notícia é que já existem mais de 2 anos, vão fazer 4 anos, que o Ministério da Saúde faz um monitoramento do território nacional e os dados de resistência à rifampicina, que é a principal droga, eles são muito pequenos. Nós tivemos 2 casos nessa vigilância de resistência à rifampicina. Então não é porque existem poucos casos que a gente vai vigiar menos. A ideia é continuar vigiando mais, mesmo na ausência de tantos casos, como é o caso da tuberculose, que já é uma realidade a multiresistência. E que também nós ainda temos um número pequeno de casos, mas provavelmente porque a gente testa pouco, né? E é uma doença transmissível. Um caso vai transformar em quantos? Então, se a gente tratar rápido, de forma adequada, aquilo não espalha, e a gente vai ter a cura e redução dessa endemia no país. Muito obrigado pelas informações. É um alento a gente saber que a gente vai evoluir para doenças que a gente já podia ter acabado com elas, mas que a tecnologia não estava aí disponível para que a gente pudesse agir de forma mais ágil, né? Eu que agradeço. Os desafios são grandes, mas temos essa felicidade e acredito que cada vez mais a gente vai conseguir combater esses problemas. Agora, Carlos, entre tantos assuntos debatidos, conhecimentos adquiridos, né? Qual é talvez o principal aprendizado que você trouxe desse pré-congresso? Olha, o pré-congresso mostrou que, novamente, o esforço tem que ser conjunto e tem que ser de todos. Nós tivemos aqui pessoas da área de laboratório, do Ministério da Saúde, em diagnóstico, tivemos pessoas da área de emergências e controle de epidemias, e como se fosse uma situação, sala da situação do próprio Ministério, no caso do Monkeypox, que também vai trazer um pouco de informação aqui para todos nós, mas até da área de integridade. A doutora Carolina Palhares também trouxe uma visão muito positiva de como lidar com a situação com um olhar para o futuro, e como todos devemos, sim, estar atentos e colaborar para que seja algo melhor daqui para frente, né? Então, o grande aprendizado é a união, Elias. Eu acho que é a união, trabalhar com diferentes ferramentas de diagnóstico para cada ambiente, para cada população. Então, a gente tem a área dos LACENs, os grandes laboratórios de saúde pública, mas tem muito programa que entra em regiões ribeirinhas, meio da Amazônia, nos rincões gaúchos, o que seja, e que você tem que ter uma solução que leve a informação precoce e precisa, né, para exatamente trazer a informação para essa população ter ou não acesso a uma terapia que seja eventualmente necessária. E isso você vai fazer de forma coletiva, conjunta e usando do que a gente dispõe. E o diagnóstico está aqui, presente exatamente com as várias respostas para essas dúvidas e necessidades. Então, acho que o aprendizado é esse, né? E até gostaria, Elias, se você me permite, já aproveitar e dar aqui a entrada para o nosso presidente do Conselho de Administração da CBDL, Fábio Arcuri, que é diretor da Thermo Fisher e presidente da CBDL já há algum tempo e tem feito um trabalho brilhante nessa condução aqui da entidade para exatamente mostrar o valor do diagnóstico e interagir e integrar com as várias sociedades, inclusive com a Sociedade de Patologia Clínica. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. Então, eu particularmente gostei bastante, porque lá foi abordado tuberculose, hanseníase, monkeypox, né, HIV, todos os protocolos, como é que o governo, como é que o Ministério estabeleceu os protocolos para a condução dessas patologias dentro da nossa população, né, do ponto de vista epidemiológico. Achei que foi bastante interessante, achei que a iniciativa da CBDL, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, em aproveitar a experiência que tivemos anteriormente na padronização técnica dos kits de Covid e levar essa experiência
para os novos kits de monkeypox, muito interessante. Foi bastante válido. A gente teve aí cerca de 100, uma audiência presencial de 100 colegas, de modo que não dá ainda para saber quem assistiu por YouTube, mas de qualquer forma acho que foi uma contribuição bastante válida do ponto de vista técnico para a sociedade aqui presente. A pandemia, se a gente pode falar em lado positivo, acho que o lado interessante, digamos assim, da pandemia foi que elevou o conhecimento de que existe um diagnóstico, um setor todo dentro da cadeia de saúde, existe um setor de diagnóstico, e esse setor de diagnóstico, que representa um percentual muito baixo de gastos dentro de tudo que é gasto, né, de todos os gastos na saúde, o diagnóstico tem um valor muito menor do que a hospitalização ou mesmo tratamento, e isso, junto com a pandemia, foi possível reforçar e mostrar que um bom diagnóstico é fundamental, é importantíssimo para a boa condução e o desfecho clínico de um paciente. E outro painel importante, atualização das estratégias de diagnóstico para lidar com epidemias, pandemias, no caso, monkeypox. E o moderador foi justamente você, Carlos Eduardo Gouveia. Traz um pouquinho, então, desse tema. Monkeypox ainda continua preocupando e queremos saber, então, o que foi debatido nesse painel. Bom, aqui o Ministério trouxe toda a estratégia que ele está adotando para exatamente combater uma possível nova pandemia. Na verdade, ainda não tem esse caráter de pandemia, mas é um problema sério e que tem assustado vários continentes, né? O Ministério adotou algumas ações e tem uma política já de busca ativa. A própria Anvisa está preocupada e tem adotado na verdade, um rito até muito mais rápido. A Anvisa também participou do painel, mostrando como a área de registro está usando até da priorização na análise, mas com uma preocupação também de eventual detecção de outros vírus que não o monkeypox. É como se fossem primos do monkeypox, né? É o orthopox, o vaccinia, que é predominante, por exemplo, na região de Goiás, Tocantins, existe já. E então existe essa necessidade de ter produtos cada vez mais específicos para o monkeypox, e a Anvisa está procurando ajudar também, trazendo aí alguns guias na hora da preparação do produto para ser registrado. O Ministério, por outro lado, já montou todo um sistema de atuação integrada com os estados também para monitorar os eventuais casos e dar os alertas, né? E, por outro lado, a gente já tem no Brasil hoje uma estrutura de sequenciamento que pode, inclusive, nos ajudar, que serviu para o COVID, e são os equipamentos de NGS, sequenciamento de próxima geração, que podem ajudar também a monitorar as eventuais variantes que surjam, novas cepas desse vírus. E, por fim, foi um destaque também o próprio Álvaro Pulquineri, trazendo a estrutura do programa de avaliação de kits, que funcionou muito bem para o COVID, e agora já está à disposição para atuar também, no caso de monkeypox, para outros que surjam. Então, a gente tem aí um panorama de ações que já estão em andamento e que, obviamente, vão servir para esse caso monkeypox, mas também já são um legado dos aprendizados anteriores para situações futuras aí que nos aflijam, né? E até aproveitando, a gente falou do Ministério e agora convidar a doutora Carolina Palhares também para falar um pouco. Eu já comentei dela há pouco tempo, mas ela fez uma apresentação brilhante, como sempre, mostrando as ações, que são várias, com uma estrutura reduzida, porém extremamente eficaz e que vai mudar a forma de conduzir e gerir contratos de grande valor, inclusive com o próprio Ministério e recursos públicos da área de saúde. Doutora Carolina, muito obrigado. Seja muito bem-vinda aqui ao 54º Congresso de Patologia Clínica. Acho que para todos que estão presentes, laboratórios, públicos, privados, indústria, academia, todos aqui presentes, acho que vão ter uma oportunidade de ver o que o Ministério está fazendo. E muita mudança nesses últimos tempos em termos de integridade e compliance.
poderia nos dar assim, um pequeno resumo do que vai ser falado daqui a pouco na sua palestra? Sim. O Ministério da Saúde hoje tem uma estrutura específica para combate à fraude, corrupção e para fomento da integridade, que é a Diretoria de Integridade. E a gente atua nas 3 principais vertentes de fomento da integridade: prevenção, detecção e punição. Então, na prevenção, a gente orienta os nossos profissionais do que é o certo e errado, o que a gente espera deles e o que vai acontecer se não fizermos o certo, de forma que todos tenham clareza de que pode, o que não pode, quem pode o que e tudo mais. Tem regras claras em relação a vários processos. Nós temos um projeto de combate ao conflito de interesses dentro do nosso plano de integridade, que é o nosso planejamento de ações de combate à fraude e corrupção do biênio 22 e 23. E a gente tem uma equipe específica para fazer avaliação preventiva de contratos. Nós analisamos alguns dos contratos do Ministério e uma equipe que apura denúncias de fraude e corrupção. E toda vez que a gente identifica uma situação irregular, a gente toma medidas internas para sanar o problema, mas também para responsabilizar as pessoas envolvidas. Então, nós temos uma série de medidas que já trouxe bastante resultado positivo para o Ministério e para o SUS em relação ao combate à corrupção. Excelente. Eu vejo que isso vem até em mudança da própria legislação. A gente tem uma nova lei de licitações que prevê algumas alterações e aí o programa de integridade vai ser algo que tem que começar a fazer parte não só das grandes empresas, hoje objeto da lei, mas acho que vai ser um efeito cascata para todas, e o próprio Sunshine Act, que está sendo discutido e que provavelmente logo a gente deve ter alguma novidade. Sim. O Sunshine Act é uma medida que já existe em vários dos países, que é uma proposta de regulamentar a relação da indústria farmacêutica com os médicos e com os profissionais que tomam decisões em gestão pública. A ideia é definir as regras claras para garantir que todas essas pessoas tomem decisões pelo interesse do paciente e pelo interesse público. Esse é o objetivo e isso faz parte do nosso projeto de combate ao conflito de interesse. Então, acho que transparência é a palavra-chave, porque assim as pessoas podem, de fato, seja o gestor público ou mesmo o ente privado, tomar uma decisão que é fundamental para a vida de uma pessoa, baseada em evidência e em critérios objetivos. Parabéns, muito sucesso e conte conosco. Instituto Ética Saúde, CBDL, SBPC, Abramed, todas as entidades que fazem parte desse nosso ambiente. Muito obrigado. Obrigada. E mais uma personalidade da área da saúde que participou do 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial é o Dr. Armando Fonseca, que já esteve conosco aqui também no Especial Saúde Diagnóstico. Ele é médico e ex-presidente de 2 entidades importantes, que é a SBPC-ML e também da SBTI. Vamos acompanhar o Dr. Armando Fonseca. Bom, a retomada dos congressos presenciais revelou a realidade, óbvia, a necessidade, certo, do encontro pessoal, que não substitui, quer dizer, os encontros virtuais de forma alguma substituem, tá, a intensidade do relacionamento interpessoal, né, presencial. Isso é uma prova que os congressos que nós temos frequentado ultimamente têm apresentado um número de público relevante, superior até às últimas edições que ocorreram antes que houvesse o evento da pandemia, que evitou, evidentemente, a aglomeração de pessoas e, com isso, interrompeu os congressos presenciais. Esse congresso em especial, o Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que já passa de 4.000 pessoas inscritas este ano, abordou temas diversos, né, com relação à medicina laboratorial, que é uma área muito ampla, muito vasta do conhecimento médico, mas também abordou temas importantes relacionados a erros inatos do metabolismo e triagem neonatal. Ontem mesmo eu presidi uma mesa sobre fibrose cística, sobre diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com fibrose cística. Teremos mesas sobre erros inatos do metabolismo, sobre diagnóstico de doenças raras, a patologia clínica no diagnóstico de doenças raras, ou seja, são temas que têm a ver tanto com a patologia clínica e medicina laboratorial, como a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Então, com grande satisfação, com grande entusiasmo renovado, que nós voltamos a esses eventos presenciais. Carlos, outro painel, diretrizes para diagnóstico da infecção pelo HIV, hepatites virais e IST. Quais os algoritmos vigentes? Como é que foi esse painel? O que é que você trouxe de mais rico desse painel? Bom, aqui nós tivemos essa atualização que eu comentei dos protocolos atuais e como lidar com a questão tanto do HIV e das hepatites, né?
e as outras infecções sexualmente transmissíveis. O Ministério tem buscado uma atualização frequente e a combinação de diferentes testes, e aí desde o teste rápido, que hoje o Brasil tem um volume muito grande, a adoção de forma efetiva do autoteste como ferramenta até para a população complementar, e aí o Ministério tem uma política muito interessante, em que o próprio indivíduo que busca, ele acaba podendo tirar mais testes para compartilhar com seus conhecidos, parceiros, de uma forma muito efetiva, inclusive para evitar que pessoas deixem de ir à busca. Muitas vezes a pessoa não se sente confortável, não tem dinheiro para comprar na farmácia, mas também não tem a coragem de ir até um CRT ou uma área específica de atendimento à população. Então, muitas vezes as pessoas podem, sim, ser os atores aí efetivos nessa promoção do acesso a um diagnóstico precoce e eficaz para ter um tratamento. Falei do HCV, da hepatite, que também foi abordado, e de outras tantas doenças. E você sabe que, por exemplo, o sífilis é um problema atualmente. Nós temos um aumento expressivo da prevalência, infelizmente, por uma série de situações, principalmente a falta de cuidado na hora do sexo mesmo. Hoje, muitas vezes, se descarta a questão da proteção e aí o aumento, principalmente com jovens, tem sido flagrante, tem sido muito grande. Então, é importante essa mensagem que o Ministério traz, exatamente para que todos que participam desse universo laboratorial tenham como compartilhar as boas políticas, né? Também esse alerta que você faz, né, da preservação, né, na hora do sexo é muito importante, e você citou mais uma vez a presença do Ministério da Saúde para confirmar mais um convidado, Eduardo de Souza Alves, médico integrante do Ministério da Saúde. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite, parabéns aqui pela apresentação, acho que foi excelente. Eu gostaria que você resumisse um pouco o papel dos LACENs e da Coordenação Geral de Laboratórios dentro dessa estruturação da rede. E, principalmente, também falar um pouco sobre essa questão da necessidade de incorporar os laboratórios privados num acompanhamento, até pela proximidade que eles têm, muitas vezes com o paciente e para referência aí para o SUS, para o sistema público. Claro, Carlos, é um prazer estar aqui com você hoje e com os demais colegas também que juntaram fala a mim sobre as ações do Ministério. Eu acho que o legal de trazer para vocês é sobre, principalmente, os avanços que a gente tem feito na rede. Acho que ficou mais do que claro a importância da rede de diagnóstico laboratorial, e aí a gente está falando mesmo da rede pública LACEN como um todo, a rede LACEN como um todo, como um baluarte para as ações de diagnóstico, mas é o que eu coloquei na minha fala, né? A gente não faz nada sozinho, a gente tem muitas mazelas ainda que assolam o país como um todo, e ter essa parceria também das organizações privadas é sempre interessante no intuito de fomentar mesmo o diagnóstico para todos os agravos, né? A gente comenta a Covid sobre um contexto de emergência em saúde pública, mas a gente tem aí, que a gente conversou hoje, tuberculose, hanseníase, que são doenças seculares que ainda carecem de diagnóstico, de realmente ter o acesso da população a esse tipo de diagnóstico tão importante para a saúde pública. Então, eu acho que é um momento super oportuno da gente somar esforços mesmo. A gente fez vários avanços importantes no contexto da rede, mas eu acho que é aquilo que eu coloquei na fala, né? Sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Então, eu acho que a gente está caminhando nesse aspecto. E eu achei fantástico a questão da diversidade de ferramentas que hoje o diagnóstico oferece e que vocês, até como rede, acabam lançando mão. Então, desde um teste imunocromatográfico, equipamentos de última geração, seja na identificação, detecção, até no sequenciamento, e até mesmo o point of care molecular, que acaba fazendo toda a diferença. Sim. Eu acho que a equidade do acesso ao diagnóstico é uma das grandes dificuldades do SUS, assim, um dos grandes desafios, de fato. E a gente mesclar todas essas abordagens, metodologias para o complemento do diagnóstico, eu acho que é a maneira mais assertiva que a gente tem de alcançar os distintos públicos-alvos que a gente tem, né? Então,
se você tem um país que tem diversas realidades distintas, né? Onde na região sudeste, por exemplo, a amostra chega você trabalha a malha logística em 2, 3 dias. Mas na população ribeirinha, lá no Amazonas, talvez você precise de 5 dias de barco para essa amostra chegar no laboratório que vai fazer. Então, ter diferentes approaches, diferentes iniciativas para otimizar esse diagnóstico é o caminho. Assim, e é para esse intuito que a gente está trabalhando. Excelente. Olha, agradeço bastante, acho que foi excelente. Conte com toda essa estrutura aí de possíveis parceiros, seja da iniciativa privada, laboratórios, indústria, academia, que acho que juntos com o Ministério da Saúde a gente pode ir longe. É isso. Legal. Obrigado. Dando sequência aos convidados, né, da CBDL, justamente no congresso promovido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, vamos também com o Dr. Carlos Ceni, ex-presidente da entidade. Primeiro que a gente viu foi a satisfação das pessoas se reencontrarem. Quer dizer, os abraços aqui, a saudade, o carinho que nós tivemos de todos os colegas que estão aqui e verbalizando a felicidade de nós estarmos nos encontrando novamente, né? Então, isto foi um primeiro destaque deste congresso. O segundo destaque desse congresso é que foi excelente em todos os termos. A programação científica foi maravilhosa. Eu acabei de sair de uma aula aqui, de uma reunião aqui, que foi assim algo maravilhoso, que mostrou os problemas todos do nosso Brasil no diagnóstico. Se falou muito na medicina privada, mas também não se esqueceu da medicina pública. O que nós da medicina privada podemos acrescentar, colaborar com os problemas sociais que nós temos. Nós sabemos que dentro desses problemas sociais, se houver uma honestidade, uma retidão, um caráter, alguma coisa muito bem dirigida, nós temos muito recurso para fazer e nós temos ilhas de excelência no SUS, que são hospitais maravilhosos, reconhecidos no mundo pela capacidade de produção científica que eles fazem. Então, esse balanceamento aí, a gente espera que algum governo venha e dê o norte para isso de uma maneira bastante satisfatória para toda a nossa população. Carlos, mais um painel importante, diagnóstico laboratorial da tuberculose ativa e latente como estratégia para a eliminação. Gostaria que você também trouxesse, né, o que é que foi debatido ali, o que é que se traz de mais importante desse painel. Bom, a tuberculose é uma doença antiga e assustadora, e normalmente ela acaba até atingindo pessoas que já tenham outras enfermidades. Então, é muito comum você ter, por exemplo, pacientes com HIV que acabem sofrendo depois de tuberculose também, é uma doença oportunista. E o pior é que a forma de contaminação dela é muito fácil, né? Na verdade, as gotículas, respiração, a tosse, o espirro, a proximidade de um paciente com tuberculose com outras pessoas sadias tem um impacto assustador. Todo mundo em volta tem aí o potencial de, infelizmente, se infectar também. É uma doença que tem o tratamento, só que o tratamento é muito longo. E por conta disso, por ser longo, são 6 meses ou mais até, e por ser muito longo, existe uma falta de aderência no tempo mínimo necessário. Então, a pessoa está com tuberculose, começa o tratamento e para. E isso, infelizmente, ainda traz o quê? Um problema grande de bactérias, micobactérias, no caso, multiresistentes a determinados antibióticos ou tratamento. Então, vai se agravando e você vai tornando aquele problema cada vez mais sério. Além da tuberculose propriamente dita, né, ativa, e que são os casos que já precisam de tratamento, muitas vezes as pessoas que estão ou tiveram algum contato recente, elas podem ser infectadas, porém não expressar a doença, e ela fica latente.
esse caso da infecção latente da tuberculose, ele também precisa ser monitorado. E o diagnóstico hoje consegue exatamente prever isso, né? É um diagnóstico que a gente chama de IGRA, já aprovado pela Conitec, do Ministério da Saúde, e já implementado em alguns estados. São Paulo é um dos que está mais avançado e tem conseguido já bons resultados. Existe uma necessidade grande, foi apresentado, de como se fazer a implementação de forma correta, efetiva, tendo um bom monitoramento, porque se a pessoa for detectada com a infecção latente, ela já pode ser tratada e evitar que se progrida para uma tuberculose efetiva, né? Então, aqui a gente tem aí um bom panorama, uma boa discussão, e o Ministério está de parabéns pela política de saúde pública e que vai continuar avançando também nessa área específica. Bom, e agora nós temos o prazer também de falar com Fúlvio Facco, que é diretor-geral da Biden Insight e atualmente vice-presidente da CBDL. Fúlvio, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder deixar essa mensagem aqui. É um prazer participar desse congresso depois dos momentos complicados, né, que tivemos com a pandemia. Então, tem sido um evento até então muito bom para a Biden Insight, para todos os participantes aqui do congresso. Os associados da CBDL, inclusive, estão e investiram muito nesse congresso para poder reencontrar pessoalmente com os clientes, apresentar as novas tecnologias, as novas abordagens. E nós aqui pela Biden Insight, nós estamos celebrando 5 anos de operação no Brasil. Nós conseguimos nesses 5 anos, de fato, consolidar a prestação de um bom serviço, a entrega de produtos de nicho, de tecnologia para diagnóstico de doenças raras, que faz todo um diferencial na questão do manejo e da prática clínica no dia a dia dos laboratórios, dos hospitais. Então, estamos de fato muito contentes com a oportunidade, revendo os amigos, revendo os clientes, podendo participar mais uma vez ativamente do mundo do diagnóstico. E esse é só o começo de um ano que está aí por iniciar de maneira bastante forte e felizmente acho que esse espírito de alegria de poder estar aqui, ele é comum a todos. De fato, a gente ganhou muito com a pandemia no sentido que o diagnóstico laboratorial, ele passou a ser muito mais conhecido, ele passou a ter um peso muito mais relevante na saúde do brasileiro, na saúde mundial. Então, nós aqui, como fornecedores de produto e também como associados da CBDL, nós estamos, de fato, evidenciando um peso bastante positivo do diagnóstico na prática clínica. A gente vê que muito, vamos dizer assim, o mercado de diagnóstico ele conseguiu se capitalizar através dos exames de Covid e esse capital injetado no mercado de diagnóstico agora, ele está sendo refletido em novos investimentos em outras linhas. Isso está sendo muito benéfico para todos, não só associados da CBDL, mas também todos os outros participantes e fornecedores do diagnóstico in vitro. E temos então mais uma importante convidada aqui no Especial Saúde e Diagnóstico, Cristiane da Silva Coelho, especialista em regulação da Anvisa, GVIT. E a GVIT sempre presente conosco, viu, Elias? Eu agradeço mais uma vez, e em todas as ocasiões que a gente convida, eles sempre vêm, e a Cristiane fez uma bela apresentação também. Hoje nós estamos aqui no SBPC, do congresso aqui em Florianópolis, e tivemos uma excelente atualização acerca dos critérios que a Anvisa tem usado para validar os kits de monkeypox, né? Todo um esforço para que a gente possa oferecer produtos com segurança para o mercado para testar essa doença que apareceu para a gente de uma forma abrupta. Então, você poderia falar um pouquinho dos critérios que são bastante importantes para a gente ter um kit registrado de acordo com as regras da RDC 36? Sim. No caso dos produtos para monkeypox, eles seguem mais ou menos os mesmos critérios
dos demais produtos. Mas a gente frisa, a gente faz questão de destacar alguns aspectos muito importantes, que são especialmente o desempenho, principalmente a validação das amostras clínicas para determinação do estudo de desempenho de sensibilidade e especificidade, que é muito importante que essas amostras elas estejam caracterizadas corretamente por meio de sequenciamento genético, que sejam utilizadas pelo menos 30 amostras positivas e 30 amostras negativas. Então, o que é mais importante é justamente caracterizar essas amostras para que esse estudo de desempenho possa servir para validar esse produto comercial. Nós sabemos que a Anvisa deu uma prioridade para a análise desses produtos. Então, uma vez que as empresas submetam para o registro, eles têm uma análise prioritária, né? Exatamente. E hoje, como que é o balanço? O que nós já temos de trabalho de vocês lá da GVIT? Até o momento, a gente recebeu 14 pedidos de registro. Né? A gente analisou todos, porque a gente tem, como você falou, a gente está analisando em prioridade. Então, assim, tudo que chega a gente já providencia a análise. Porém, até o momento, 4 já tiveram o desfecho, né? 2 a gente registrou, 2 a gente não concedeu. E alguns estão aguardando conclusão, publicação, né? A parte burocrática, e 4 a gente está aguardando ainda a documentação, que a gente pede complementação para as empresas, e elas têm o tempo para enviar essa documentação, então eles estão em exigência, né? Que é o que a gente chama quando a gente está aguardando a complementação de documentação das empresas. E esses kits são mais sorológicos ou de biologia molecular? Bom, a gente tem recebido todos, de todas as metodologias, mas em especial a gente tem recebido mais os testes moleculares, e os que foram concedidos, os 2 que foram concedidos até o momento, são 2 testes moleculares. Um teste específico para monkeypox e um teste multiplex, que identifica monkeypox e outros vírus também. E eles são testes para uso laboratorial, eles não são testes de screening, de triagem, não são autotestes, a exemplo do que nós tivemos na Covid, né? Não. Para monkeypox a gente ainda não tem, não está permitido ainda estudos, ensaios autoteste. Então, esses ensaios são ensaios realmente de uso profissional, ensaios de PCR moleculares para uso profissional mesmo. E com finalidade diagnóstica, não finalidade diagnóstica, exatamente. Pessoal, mais um painel importante com discussões também relevantes, que foi justamente o novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hanseníase, inclusão no teste rápido imunocromatográfico e teste justamente da biologia molecular com novas tecnologias diagnósticas. Carlos, traz também para a gente um pouco dessa discussão. Bom, aqui é uma discussão muito interessante e o Brasil também incorporou recentemente esses testes. E vale o destaque, Elias, que esse caso do teste rápido é um desenvolvimento da Universidade Federal de Goiás, da professora Samira Bührer, que desenvolveu inicialmente esse projeto de pesquisa em Amsterdã, na universidade de lá, com o centro de Instituto Real holandês, desenvolveu esse produto, na verdade o conceito, trouxe para o Brasil, e em Goiás, que tem um centro de excelência com uma fábrica modelo ali para desenvolvimento de testes rápidos, e conseguiu avançar a ponto de tê-lo já efetivamente incrementado aqui na nossa política de saúde pública, incorporado, e já com produção nacional por um associado da CBDL também. Então, foi muito importante a gente ver esse destaque que está se dando para uma doença também secular e que ainda não está totalmente debelada. E aí o diagnóstico tem um papel fundamental nesse trabalho. Gostaria de convidar agora também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, médico patologista com experiência internacional em Angola, Moçambique, vários outros países, Carlos Ballarati. Seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês da CBDL e impressionado com essa energia no Congresso, com a energia tão positiva depois de todo esse tempo de pandemia, nós podermos rever os amigos. E o que mais me chamou a atenção foi
que o mercado está extremamente pujante. Eu vi novas empresas, eu vi as consolidações acontecendo, novos equipamentos chegando, e tudo isso demonstra a pujança do mercado de medicina laboratorial. Esse mercado que está crescendo cada vez mais e trazendo cada vez mais acesso à população dos testes laboratoriais. Então, é um grande prazer, depois de 2 anos e pouco, nós termos a oportunidade de não só rever os amigos, mas vermos como está crescendo o nosso mercado. Carlos, o nosso próximo convidado também já participou do Especial Saúde e Diagnóstico, enriquecendo aqui os nossos debates. Álvaro Pulquinelli, atual vice-presidente da sociedade, ele é professor e médico preceptor da Unifesp, com atuação também no Laboratório Fleury. Ele teve um trabalho essencial aqui na organização desse congresso. Foi um parceiro de primeira hora, abriu muitas portas para a CBDL e, por isso, agradeço e convido agora para falar um pouco da sua impressão. Álvaro, seja muito bem-vindo. Bom, olá a todos. Nós tivemos um excelente pré-congresso, né, onde nós tivemos a presença de 54 pessoas aqui no Centro de Convenções, mais 132 pessoas à distância. Ou seja, um número expressivo de participantes para ouvir um curso pré-congresso que foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa foram discutidos os algoritmos diagnósticos para infecção sexualmente transmissível, HIV, tuberculose e hanseníase. O segundo momento foi onde nós discutimos o papel que o Ministério da Saúde tem no manejamento do monkeypox, como a Anvisa vem trabalhando a incorporação e a liberação dos novos testes que vem chegando no Brasil, quais são os passos que a Anvisa tem feito, e finalmente culminou com a nossa apresentação, onde nós mostramos o que foi o programa de avaliação de kits de coronavírus, né, para avaliação do teste da Covid-19, e o que nós pensamos que pode ser um novo programa baseado na demanda específica da monkeypox, ou seja, né, os novos testes que vêm chegando, as novas tecnologias que devem ser avaliadas para o uso dos laboratórios por todo o país. Muito bem, então, como nós comentamos, né, uma cobertura maciça aqui do 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A equipe da CBDL esteve em peso lá, com coberturas, trazendo já painelistas, como o próprio Carlos Gouveia foi lá. E, Carlos, então, gostaria que você deixasse para a gente assim, uma mensagem final em relação a tudo que foi vivido lá e, principalmente, né, em relação ao que foi absorvido para ser, então, colocado em prática daqui por diante. Bom, acho que foi um evento de primeiro mundo, extremamente bem organizado, com participantes, todos os congressistas que foram assistir, extremamente engajados em trocar experiência, em aprender, em participar. Os palestrantes, todos muito bem escolhidos, e também trouxeram uma mensagem positiva da importância do diagnóstico dentro da saúde e conseguiram transmitir isso. Então, acho que foi um evento digno de se tirar o chapéu e, com certeza, voltamos à era dos congressos presenciais, Elias. Muitos eventos híbridos, mas o presencial aqui faz toda a diferença. Inclusive, a gente viu isso na área de exposição. Todos os participantes da CBDL, os associados que tiveram seus stands, estão extremamente satisfeitos com o resultado, e isso acho que vai promover cada vez mais a introdução de inovações, de novas soluções diagnósticas que vão trazer um benefício claro para a saúde da população como um todo. Então, muito obrigado e excelente evento aqui para todos nós, né? Com certeza, Carlos. Lembrando, mais uma vez, que a equipe da CBDL esteve presente lá, né, maciçamente presente, com a Joseli Chiarella, da área técnica, o Maurício Santini, responsável pela área da comunicação, Carlos comandou vários painéis ali, Fábio Arcuri, que é o presidente do conselho, o Fulvio Faco também, que é justamente o vice-presidente da CBDL, enfim, né, a entidade esteve em peso e o resultado disso a gente vem trazendo aqui em programas especiais para vocês, justamente da cobertura do 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial.
Obrigado, Carlos, obrigado a você que está conosco aqui no especial Saúde e Diagnóstico. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe os programas, porque sempre tem, né, um material bastante rico para você e justamente poder, através desse conhecimento, compartilhar com as pessoas. Obrigado, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Até breve. Obrigado.